vamos cumprir o cronograma de inaugurar a obra em 2008. E nós vamos ter, finalmente, a BR-101 duplicada e inaugurada com todas as faixas necessárias para que vocês possam sair de férias e descansar tranquilamente. Segundo testemunhas, o motorista do carro tinha acabado de fazer uma ultrapassagem e, ao retornar para a pista da direita, colidiu com o caminhão. O motorista de um caminhão com placas do Sergipe, que dirigia na direção sul de Santa Catarina, perdeu o controle do veículo em uma curva no Morro dos Cavalos, na BR-101. Uma pessoa morreu, 6 outras ficaram feridas num acidente na BR-101 Sul. Um acidente gravíssimo que resultou, inclusive, na morte de uma menina. O acidente aconteceu no comecinho da manhã, próximo ao trevo de Laguna, entre uma carreta, 2 caminhões e 3 carros. A colisão aconteceu por volta das 8h30 da manhã, próximo à ponte do Maciambu. Durante boa parte da manhã, a pista que fica às margens da BR-101 ficou interditada para a retirada do caminhão. Os 3 ocupantes deste palio, com placas de Palhoça, morreram na hora. Um caminhão carregado de tubos de PVC se chocou com um carro com placas de Florianópolis no quilômetro 236. Eu tenho uma obsessão pelas duas 101 Sul. A 101 Sul, Santa Catarina, e a 101 Sul, Rio Grande do Sul. Não terminou no governo do presidente Lula, eu te asseguro que eu termino ela nos primeiros meses do meu governo. Um destino trágico. Em setembro de 2010, o que era para ser apenas uma rápida visita a Florianópolis transformou a história de uma família inteira. No quilômetro 254 da BR-101 em Paulo Lopes, a vida da família Cunha de Carvalho mudou drasticamente. Em um acidente, a médica Diele, de 26 anos, e a avó Leotilde, de 68, morreram na hora. A irmã de Diele, a dentista Gislaine, de 23 anos, morreu 3 dias depois. No carro ainda estava a mãe das jovens, Helenir, que sobreviveu. As feridas abertas no coração da família não cicatrizam. O comum, o normal, é os filhos fazerem o sepultamento de seus pais, não o inverso. Uma médica e a outra dentista. Diele e Gislaine estavam iniciando os primeiros passos em suas carreiras profissionais. Influenciada por essa condição precária da BR-101 na altura de Paulo Lopes, ela aquaplanou o carro e foi em direção a um caminhão que vinha no sentido contrário. Estavam iniciando suas carreiras, carreiras promissoras, já davam sinais que seriam pessoas reconhecidas pelo mercado, pela classe da área da saúde. Casos como o da família do professor Emilson se repetem na principal rodovia de Santa Catarina. Num período de 16 meses entre 2012 e 2013, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.305 acidentes no trecho sul da BR-101. Foram 29 mortes nos 238 quilômetros de via. Mas essa estrada já matou muito mais. Ganhou até um triste apelido, a Rodovia da Morte. Depois de muitos protestos, gritos de dor, em 2004 foi assinada a ordem de serviço para a duplicação da 101, uma obra entre as cidades de Palhoça, na Grande Florianópolis, e Passo de Torres, na divisa do estado com o Rio Grande do Sul. 10 anos se passaram e há trechos inacabados. Uma década sem concluir o compromisso de transformar o caminho que corta as cidades catarinenses. Ele é um eixo fundamental para o escoamento da produção neste importante polo econômico do estado. E o seu atraso, de fato, além de provocar um retardamento no crescimento da região sul, provoca também um encarecimento dos custos de circulação dos bens e produtos que são fabricados nessa região. Engarrafamentos, lentidão, desvios, obras inacabadas. Há 10 anos, motoristas convivem com uma estrada em mudanças. 3 pontos ainda atrapalham o desenrolar da duplicação.
O túnel no Morro dos Cavalos, em Palhoça, ainda em fase de projetos, a ponte sobre o canal de Laranjeiras, em Laguna, e o túnel no Morro do Formigão, em Tubarão. O pessoal que critica a gente tinha que fazer um percurso numa boleia, um dia, para sentir na pele como é isso, entendeu? Como é a nossa vida, para então ver como a gente passa por tantas dificuldades. Os transtornos que os motoristas enfrentam na rodovia, aliados à imprudência, resultam em números preocupantes. São, em média, 3 acidentes graves por dia no trecho sul da 101. Hoje, os 2 trechos considerados os gargalos da Polícia Rodoviária Federal é o Morro dos Cavalos e Laguna. O Morro dos Cavalos vem se destacando pela quantidade de acidentes graves, num trecho de apenas 3 quilômetros, com muito engarrafamento, muitas filas durante o período do verão. Um dos trechos mais preocupantes fica entre os quilômetros 411 e 437 nas cidades de Araranguá e Sombrio. No período de 16 meses, entre 2012 e 2013, foram 535 acidentes, 426 pessoas feridas e um saldo de 11 mortos. Quem mora próximo à BR-101 não se acostuma com as fatalidades. As lembranças do aposentado Rogério Canto, morador do bairro Esplanada, em Içara, carregam a dor de quem presenciou e conviveu com famílias que perderam parentes e amigos na rodovia. Eu chegava lá, tinha dentro de um carro uma família inteira morta. Todos os dias, sem parar. O barulho dos caminhões e os riscos da rodovia da morte já fazem parte da rotina de Dona Nilda. Tenho que passar por lado de lá, passo 3, 4 vezes no dia. Muito seguro a gente não se sente, né? A gente é porque já acostumou, né? Mas... Com a duplicação, em alguns lugares foram construídas passarelas. O lote 27, entre os municípios de Sangão e Içara, foi o primeiro a ficar pronto no ano de 2008. Sem a passarela, ainda houve uns acidentes aí, morreram uns pedestres. Aí o povo fechou a rodovia, em seguida, rápido, fizeram a passarela. Tanto o trecho sul quanto o trecho norte, em 2013, a principal causa de acidentes nas rodovias por morte foi o atropelamento. As pessoas não obedecem o local onde tem que ser feito o trânsito, as passarelas. Muitos desses atropelamentos acontecem próximos a passarelas. Diferente de Santa Catarina, as obras nos 88 quilômetros em solo gaúcho foram concluídas em fevereiro de 2011. Com a duplicação, reduziram os acidentes, mas a velocidade... Então, hoje a Polícia Rodoviária Federal ela atua de uma forma intensa, né, no combate ao excesso de velocidade. Em terras catarinenses, a rodovia segue inacabada. Abandono de obras, lentidão nos trabalhos, projetos ainda em fase de licitação, como no caso do Morro dos Cavalos. Percalços que fazem com que a duplicação dure uma década e trazem prejuízos bilionários a Santa Catarina. Teve um atraso no seu desenvolvimento, o que ocasionou um desequilíbrio no crescimento das diversas regiões do estado. O sul ficou para trás, e nosso cálculo, atualizando o estudo da Unisul, é que o sul deixou de gerar até o final de 2013 perto de 35 bilhões de reais. A análise da Federação das Indústrias não é otimista. A estimativa é que ainda em 2017 a duplicação da rodovia não esteja totalmente pronta. Os atrasos causam um encarecimento dos custos. A logística de transporte dos bens e produtos que são fabricados em toda Santa Catarina são os mais altos do país. De cada R$100 faturados, entre 18 a R$20, eles são absorvidos pelo custo de logística. Entre 15%, 20% e 18% de custo retira a competitividade da indústria catarinense. O que se sabe, com certeza, é que houve um montante muito grande, prejuízo para o setor, está havendo e com certeza vai haver.
enquanto não se resolver os gargalos que ainda existem e vão continuar existindo por um bom tempo. As primeiras máquinas chegaram ao trecho sul da BR-101 em janeiro de 2005. Há 10 anos, as obras na BR-101 foram divididas em 2 etapas. Dos 238 quilômetros que integram a primeira fase dos trabalhos, 95% dos serviços estão concluídos. O investimento é de 2 bilhões de reais. Já a segunda etapa envolve os gargalos mais complicados. Temos aqui, faltando o que ainda? A ponte da Cabeçuda, e tem o lote 1. O lote 1 é o acesso das pontes. Vindo mais para cá, nós temos aqui o túnel, então, né, que a gente acabou de visitar, que o prazo é fevereiro do ano que vem, o prazo contratual, mas eles estão trabalhando para ver se até o final do ano eles concluem. Local constante de filas, o Morro dos Cavalos é o ponto mais complexo da BR-101. No curto espaço de 5 quilômetros, em pouco mais de um ano, foram registrados mais de 200 acidentes, somando mais de 100 feridos e 9 mortos. Em 2014, a previsão é que saia a licitação para contratar a empresa que construirá os 2 túneis. A estimativa de investimento é de 800 milhões de reais. O trânsito ainda está ruim, certamente irá melhorar com a duplicação. A questão da redução do número de mortes nas rodovias é o que a gente mais espera com a finalização dessas obras. E, enfim, a fiscalização continua, mas certamente com a duplicação vai melhorar bastante pela redução do número de acidentes com óbito. Além de reduzir acidentes, a duplicação sinaliza progresso. Nos pontos concluídos, há acréscimo de negócios. Investidores que optaram por instalar empreendimentos nos trechos duplicados da BR-101 já sentem os bons resultados. A escolha da BR-101 foi exatamente para esse crescimento da empresa. Aqui na BR um volume maior de entregas também, que aumentou o nosso recebimento significativamente. No começo a gente tinha receio que o comércio fosse prejudicado por causa da duplicação. Mas o que acontece? A duplicação faz com que o fluxo de carros seja muito maior do que era antigamente. Então esse fluxo maior de veículos acaba gerando mais comércio, né? Ver a duplicação concluída é a esperança de todo catarinense. Gente que encara a rodovia todos os dias para trabalhar, escoar a produção das indústrias, se divertir. Uma rodovia fundamental para o desenvolvimento brasileiro. Uma estrada onde tantas vidas se perderam. A torcida agora é pelo fim de tanto sofrimento, o término de uma dor que para seu Emilson nunca vai ter fim. A gente tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que acreditar que exista um prosseguimento da nossa vida, não terrena, mas um prosseguimento da nossa vida espiritual. E eu acredito que a fé em Deus que eu tenho, e elas estão bem, estão talvez melhor dos que aqui ficaram.